Daniel, capítulo 2, versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta era de imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha da eira no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro de alvolheiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que visse o barro misturado quanto o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílios de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Segundo a interpretação de Daniel, essa estátua aqui significam reinos. Tem partes. Tem a primeira, a cabeça, os braços, o peito. Tem a segunda, do segundo reino. Terceiro reino é de bronze. E o quarto reino é de ferro. E o quinto reino é de ferro e barro. Esse é o mais importante deles. E a pedra que nós vimos é um reino que Deus vai estabelecer, que é um reino que vai durar para sempre, um reino vai durar por toda a eternidade. Portanto, esse é o reino de Deus. Daniel nos começa a fornecer dados, e durante o livro de Daniel nós vamos ver que os dados fornecidos por ele são suficientes para nós identificarmos cada etapa, cada reino que há de ser aqui. E nós sabemos que o reino de Deus vem quando chegar o reino que representa o barro, os pés, né? E vai chegar o reino eterno, o reino de Deus, que vai durar para sempre. E ele vai pegar nos pés da estátua. A estátua, ela pode ver que ela é completa, e ela vem, uma etapa é a cabeça, outra etapa é até aqui, outra é até aqui, e outra é até aqui, e outra vai até aqui. Essa é a última etapa, que é o fim dos pés. Todos os dedos têm que aparecer neste reino. Já identificamos que a pedra é o reino eterno, que é o reino de Deus. E aqui nós vamos identificar quem é
Então, segundo o Daniel, a cabeça de ouro é o Nabucodonosor. E isso nós conhecemos que ela subjugou Jerusalém no ano 587 a.C. ao ano 539 a.C. Então é necessário que haja uma subjugação de Jerusalém. Muitos falam em potência mundial, mas isso não é o ponto importante e nem é relevante aqui. O que é relevante é que há um reino que subjugou Jerusalém. Esse reino que subjuga Jerusalém é o que nos identifica essa estátua, tem toda a ver com Jerusalém. Então nós vamos ver uma sequência de 5 reinos. Todos eles subjugam Jerusalém até chegar aos pés, que também subjugam Jerusalém, e vai acontecer algo importantíssimo nesse tempo, que vai ser que a pedra vai pegar nos pés. Isso é altamente significativo. O reino de Babilônia subjugou, então, Jerusalém e foi no máximo até o ano 539, quando então ela deixa de subjugar o povo de Israel e passa então quem passa a subjugar agora o povo de Israel é a prata. Nós vamos ter que identificar quem é a prata. Então, a partir do ano 539 há uma mudança. É importante salientarmos que a cabeça de ouro subjuga Jerusalém, o prata subjuga Jerusalém, o bronze subjuga Jerusalém, o ferro subjuga Jerusalém e o ferro com o barro subjuga Jerusalém. Então, isso aqui, a estátua simboliza esses reinos que estão subjugando Jerusalém. Isso é muito importante. E ele vem por etapas, uma subjugando a outra. Não há nenhum outro reino intermediário, não há um outro povo que subjugue Jerusalém nesse período. Nós vamos ver as datas sequenciais, do princípio até o fim. Quando Nabucodonosor estava falando com Daniel, e Daniel falando com Nabucodonosor, não foi revelado quem é essa prata. Mas mais adiante, no livro de Daniel, será fornecido quem é a prata, quem é o bronze. Vai ser tudo explicado. Nós precisamos entender. E chegou o tempo do entendimento, e já faz tempo. Vamos ver aqui. Vamos ver na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 em diante. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Viu chegar-se perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu-lhe e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E o bode depois se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui está o carneiro. Quem é esse carneiro? Então, o anjo, conversando com Daniel, ele falou no versículo 20 o seguinte:
e explicou quem é esse carneiro. Porque agora nós podemos ver que a Bíblia começa a clarear e identificar essas partes da estátua. Nós vamos saber cada reino que está aí, porque tudo já foi revelado. No Daniel capítulo 8, versículo 20, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Portanto, o próprio anjo falou para Daniel quem é esse carneiro. Ora, com isso fica claro que depois de Nabucodonosor, vem agora o próximo reino, que é o de prata, que é o carneiro. Estão vendo aqui? Dario, rei dos Medos. Ciro, rei dos Persas. Um braço e o outro braço aqui. Então, um indica os Medos e o outro Persa. E aqui um chifre, ó, diz que vem um, e depois vem o outro que fica maior. Então, Dario e o Ciro, que são os Medos e os Persas. Agora falou do bode que vem e mata o carneiro. Quer dizer, substitui o carneiro, é o próximo reino, então é o bode. Então o próprio anjo já vai identificar esse bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Veja, o próprio anjo identificou quem é esse bode, dizendo que é a Grécia. Portanto, já sabemos agora o terceiro reino. É o rei da Grécia. Então, já sabemos que o bronze significa a Grécia. E o chifre, aqui, identifica exatamente Alexandre o Grande. Então, e nós sabemos a data. Vamos ver, então, as datas. De Babilônia foi de 587 a 539 a.C. Em seguida, do ano 539, os medos e os persas subjugaram Jerusalém do ano 539 até, ou seja, o povo de Israel, né? Do ano 539 a.C. até o ano 333. Portanto, 206 anos de domínio dos medos e persas. Então foi um domínio muito longo. E aqui foi tudo predito com antecedência por Daniel e pelo anjo que estava falando com Daniel. Ó. Essa visão clareou tudo, né? E diz que o bode depois então vem e abate os medos e os persas, ó, e eles não conseguem resistir ao bode, ao Alexandre o Grande da Grécia. Então, nesse momento, Alexandre o Grande, que ano? No ano 333, assume o domínio sobre Jerusalém. Então, Jerusalém fica subjugada à Grécia, do ano 333 ao ano 323, portanto, durante 10 anos. O domínio de Alexandre o Grande sobre o mundo inteiro foi de 12 anos, mas sobre Jerusalém, o que interessa para nós é o domínio sobre Jerusalém, desses reinos sobre Jerusalém. E esse foi até o ano 323, somente durante 10 anos. Aí, então, é quebrado o chifre, segundo nós lemos. Quebra-se o chifre. E o que acontece? Importante também sabermos que depois da Grécia, do ano 323, vem o reino do ferro, que vai subjugar Jerusalém. Sempre tem que ser subjugando Jerusalém. Quais são os próximos reinos? Então, aqui diz que esse chifre notável vai ser quebrado. Então, Alexandre o Grande morre no ano 323 a.C. e vem nele, nessa cabeça, 4 chifres. 1, 2, 3, 4. Quem são esses aí? O que significa isso? O anjo vai explicar também. O que são esses 4 chifres aqui que vem vindo? Então, esse vai ser um reino que vai vir depois de Alexandre o Grande, da Grécia. Vai ser um outro reino e que vai subjugar Jerusalém por um período também, até terminar esses períodos. Vamos ver. Portanto, no capítulo 8 e no versículo
8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que significa isso? É o seguinte: quando Alexandre o Grande morreu, quer dizer, um pouco antes de morrer, ele já sabia que estava morrendo, ele falou com os seus generais, 4 generais, e ele dividiu todo o reino conquistado, aquele grande reino conquistado por Alexandre o Grande, dividiu ele entre os generais. Por isso aqui é falado assim, ó. E aqui vamos ver mais detalhes. Agora nós vamos ver no versículo 22 o anjo explicando de novo. O ter sido quebrado, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande, no versículo 21, né? Entre os olhos é o primeiro rei, que é o Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, quer dizer que ele morreu, né? Levantando-se 4 em lugar deles, são os 4 generais aqui que levantam, todo mundo, isso já é conhecido na história. Significa que 4 reinos, se levantarão deste povo. Que povo? O da Grécia, mas não com a força igual a que ele tinha. Então nós sabemos aqui que esse reino de Alexandre o Grande foi dividido entre 4 generais, após o ano 323 a.C. E esses reinos subjugaram Jerusalém. Quais deles? 2 apenas, aqui, o do Ptolomeu e do Seleuco. Só esse, mais ninguém. Os outros 2, o Lisímaco e o Cassandro, não tiveram nenhum domínio sobre Jerusalém, portanto, esses não contam. O que realmente, mas é importante saber que houve isso aí na Grécia, né? Então, na história é bem conhecido, mas 2, por que esses 2 se destacam? Veja só o versículo aqui. Falando no versículo 9, desses 4 reinos aqui, ele diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul. Ora, ele se tornou forte para o sul. Sul da onde? Como eu falei, e é sempre em relação a Jerusalém. Então, sul de Jerusalém, então é lá no Egito. Esse é Ptolomeu, todo mundo conhece. Então, Ptolomeu subjugou Jerusalém. Exatamente após o ano 323, foi o primeiro a subjugar Jerusalém. E ele veio para o sul, ele diz aqui, ele cresceu, e um dos chifres, e se tornou muito forte, para o sul, quer dizer, para o Egito, né? E para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Por que Terra Gloriosa? Isso é Jerusalém, Terra Gloriosa de Jerusalém. Ele se tornou forte lá porque ele dominou Jerusalém. Então foi o primeiro a dominar desses 4 aí. O primeiro a dominar foi esse Ptolomeu. Então, seguindo essa sequência lógica, né? Que o próximo a subjugar são os Ptolomeus, e por quanto tempo? Por mais de 100 anos, portanto é extremamente significativo isso. Eles simplesmente subjugaram Jerusalém por mais de 100 anos. Então, quem é que começou? Então, por que sul? Então, esses são chamados Reino do Sul. Vamos ver aqui. Agora nós podemos entender, Então, depois do bronze veio o ferro. O ferro, então, a Bíblia indica que são os Ptolomeus, né? Então, que se representa um desses chifres aqui, que veio para a região sul. E o rei do norte, que é esse aqui, é o Seleuco, veio para a região do norte. Eles também, depois que Ptolomeu subjugou, eles subjugaram também Jerusalém. Olha aqui, os médios persas subjugaram Jerusalém. A Grécia subjugou Jerusalém. Agora Ptolomeu e Seleuco subjugam Jerusalém. Isso é o que identifica o prosseguimento e o reino que importa. O reino importante são os Ptolomeus e Seleuco, que não pode ser deixado fora, porque eles subjugaram Jerusalém por um longo período. Aliás, o mais longo período de todos nessa estátua. Assim como as pernas são muito compridas, né? Eles subjugaram
Jerusalém por um tempo de 260 anos. Então, vamos ver aqui então. O carneiro significa os médios persas, nos identificando o período dos médios e persas do Reino da Prata. O Reino do Bronze, a Grécia, com Alexandre o Grande, que dominou do ano 333 a.C. até o ano 323, 10 anos, portanto. Agora vem o Reino do Sul, que por longo tempo eles subjugam Jerusalém. Mais de 100 anos foi o Ptolomeu, no Egito, ao sul de Jerusalém. E ao norte de Jerusalém é o Reino do Norte, esse aqui, que é o Seleuco, o rei da Síria. E eles subjugaram do ano 323 a.C. até o ano 63 a.C. Nenhum outro reino nesse período subjugou Jerusalém, nenhum outro reino externo, fora de Jerusalém, dominou Jerusalém, nenhum outro, a não ser Ptolomeu e Seleuco nesse período, do ano 323 até o ano 63 a.C. Então, primeiro o Reino do Sul, depois o Reino do Norte. A Bíblia nos mostra essas etapas todas aqui. E diz a própria escritura do livro de Daniel, que o livro de Daniel ficará selado durante todo esse período, porque não pode ser entendido. Mas quando chegar o reino de Deus, ou seja, a pedra que vai bater nos pés aqui da estátua, o livro de Daniel vai ser aberto ao entendimento. Vai ser tirado o selo. Na própria escritura diz isso. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, o anjo falando com Daniel, diz assim: encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isso quer dizer o seguinte, que o livro de Daniel vai ser esquadrinhado e o entendimento, o conhecimento sobre essa estátua, sobre esses detalhes, vai ser revelado no período quando a pedra pegar nos pés da estátua. Então, o saber o quê? Do conhecimento sobre esse reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que interessa, não é conhecimento da ciência, isso é absurdo, isso não tem nada, isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus nos ensinar é o conhecimento da palavra dele, porque o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, o que fala aqui é o conhecimento que o povo de Deus vai dar a partir desse tempo dos pés, quando o reino de Deus chegar. Então, é importante saber que o reino de Deus vai chegar agora nesse reino dos pés. Então, por isso, nós temos que identificar essa sequência. Se nós errar essa sequência, nós nunca vamos chegar nos pés. E aí nós não vamos saber quando é o reino de Deus, quando ele vai chegar. Então é importante, porque o livro e o saber, o conhecimento sobre a salvação, sobre o Salvador e sobre essa pedra, quem é essa pedra exatamente, é fundamental para a nossa salvação. É óbvio que muitos não têm interesse de dizer, identificar quem é essa pedra e identificar esse reino dos pés, porque é a época que chega o nosso Salvador, é esse período aqui. E nós podemos ver que quando termina esse reino, eu vou mostrar primeiramente alguns outros detalhes, depois nós chegamos aí. Aqui tem um livro de história que fala do Reino do Norte e o Reino do Sul, na época que estava sob o domínio, que Jerusalém está sendo dominada. Aqui vai mostrar aqui, em amarelo, é o domínio dos Ptolomeus, que foi até o ano 198, ou seja, do ano 323 a.C. até o ano 198. O reino dos Ptolomeus era no Egito, aqui, nessa região sul aqui, de Jerusalém. Então, nós podemos ver essa parte amarela aqui, os Ptolomeus subjugando Jerusalém, está sob o domínio de Jerusalém. E o reino do norte são dos Seleucidas, o Seleuco aqui, o general Seleuco. Aqui também, depois dos anos 198, eles que vão subjugar Jerusalém. Esse é chamado o Reino do Norte. Na Bíblia tem o Reino do Sul e o Reino do Norte. Depois do ano 198,
o reino do norte assume com Seleuco e eles vão realmente ser cruéis com o povo de Jerusalém, subjugando eles, maltratando eles, perseguindo eles, matando eles. Aí há uma revolta do povo de Jerusalém, povo de Israel. E aí nós ficamos sabendo mais detalhes nesse respeito, porque aquele livro, Os Macabeus, fala justamente esse período do domínio dos Seleucidas, que é o reino da Síria, sobre Jerusalém. Esse é um outro período agora. E depois disso, isso vai até o ano 63. Nesse período, nenhum outro reino subjuga Jerusalém. Nenhum reino externo, né, de outros povos que vão subjugar Jerusalém. Não existe isso. Então, termina a subjugação exatamente o ano 63. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 33, diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo e por algum tempo. Isso, então, mostra que vai haver depois um ensinamento, vai ser na época desse reino de ferro e barro aqui. Vai haver, vão ensinar. Então, o conhecimento vai se multiplicar. Essa ciência que vai se multiplicar é o conhecimento da palavra de Deus. Mas há um aviso aqui na Bíblia. No capítulo 12, versículo 10, o anjo diz assim: muitos serão purificados. Que quando? Nesse período aqui do Baco, nós vamos ver agora, porque aqui já terminou dos Ptolomeus e dos Seleucidas, terminaram no ano 63. Aqui terminou. Agora vem o reino. Então, a partir do ano 63, um outro povo vai subjugar Jerusalém. E esses serão os pés. Agora nós vamos saber. Mas aí o livro de Daniel foi aberto nesse período, e ele diz assim, muitos serão purificados, nesse período aqui, embranquecidos e provados. E o conhecimento também vai ser multiplicado, e vai ser o ensinamento sobre o livro de Daniel, e as pesquisas sobre o livro de Daniel vão ser muito grandes nesse período. E aí diz assim, e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles não entenderá o que? O livro de Daniel, essa estátua não vai ser entendida pelos ímpios, mas os sábios entenderão. Quer dizer, quem são os sábios? São aqueles que realmente são escolhidos por Deus para poder ensinar isso aqui. Porque isso aqui só pode Deus revelar essas coisas. E ela está só na palavra de Deus. E aqueles que não entendem são os que saem fora da palavra de Deus e vão formar ensinamentos falsos para desviar as pessoas dessa importante era aqui que vai vir aqui, que é do ferro e do barro. É a mais importante de todas, porque é essa que vem o reino de Deus e bate aqui nos pés, vai chegar nesse período. Portanto, os ímpios não podem entender, porque eles nunca vão querer aceitar que o reino de Deus veio nesse período aqui. Eles vão desviar e vão falsificar todo esse ensinamento, e esse ensinamento vocês podem ver que é bíblico, pode ver que está dentro da palavra, e a ordem segue essa, é subjugação sobre Jerusalém. E aqui nesse período, Daniel nos explica o que vai acontecer. No livro João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia, ele tem uma parte sobre cronologia. Então ele fala aqui de Alexandre o Grande, o domínio de Alexandre o Grande, está aqui, que governa a Palestina no domínio macedônio, do ano 323, do ano 333 até o ano 323. Foi conforme nós falamos. Então, isso é reconhecido. Depois disso vem o domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina. Olha que isso aqui provando que o próximo, que depois do bronze vem o ferro, e o ferro são os Ptolomeus e os Seleucidas. Está aqui, que vem do ano 323, exatamente quando a Grécia é subjugado pelos Ptolomeus, quer dizer, é substituído pelos Ptolomeus, e que então vão subjugar Jerusalém do ano 323 até o ano 190. Aí depois disso vem o domínio de quem? Vem o domínio dos Seleucidas. Eu vou mostrar para vocês aqui, que vai até o 63, quando Pompeu conquista Jerusalém, né, o general romano,
anexando a Palestina ao Império Romano no ano 63. Então, próximo, depois do ano 60, depois que os Seleucidas, os Ptolomeus já não dominam mais Jerusalém, aí, o próximo depois deles, não existe nenhum outro reino, a não ser o reino de Roma. E ele começou com o general Pompeu, do ano 63 a.C. E lá, quando Pompeu cerca Jerusalém por 3 meses, nesse período, e depois, então, submete Jerusalém ao seu domínio, lá em Roma estava Caio Júlio César, que era o principal. Isso nós vamos ver agora. Portanto, decifrado os pés, por causa que terminou o domínio do Ptolomeus Seleucos do Egito e da Síria, que foi do ano 323 até o ano 63, e então o reino do norte e o reino do sul, então deixam de subjugar Jerusalém, e aí vem Roma, a partir do ano 63, isso aí na história diz isso, assume a subjugação de Jerusalém. Eles subjugam Jerusalém, Roma. E agora aqui vai mostrar quem são esses 10 dedos. Esses 10 dedos são 10 reis. É isso que quer dizer o ensinamento da estátua. São 10 reis que vão dominar a partir do ano 63 até o ano... Que ano? Então, até o último dedo. Então, do primeiro dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando chegar o 10º dedo, isso é muito importante nós sabermos, vai chegar a pedra e vai pegar nos pés. Porque se completou a estátua primeiro tem que ser completada. E ela só completa-se no ano 70. Ela vai ficar completa e já a partir do ano 69, mas no ano 70, então, cumpre-se a profecia de Daniel. Vamos falar sobre ela. Sobre os reinos do norte e do sul aqui, ó, o reino do norte e o reino do sul, pode ser visto no capítulo 11 de Daniel. No capítulo 9 e no versículo 26, Daniel fala assim: será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o que Daniel falou e profetizou aqui é a destruição de Jerusalém nesse período aqui de Roma, ó, quando a pedra vai chegar nos pés aqui e tem que ser no último. Quem foi esse último aqui, imperador aqui? Que vai pegar e vai destruir tanto a cidade de Jerusalém como o seu santuário. E no capítulo 12, no versículo 7 de Daniel, diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, todo o livro e as profecias de Daniel, tudo se cumpre no último dedo da estátua. Quando a estátua se completar e se cumprir todas essas etapas, no último dedo vai ser destruído Jerusalém. Por isso, então, tem que ser do ano 63 ao ano 70, porque nós sabemos pela história que no ano 70 foi destruído Jerusalém. E nesse período, a Bíblia diz, quer dizer, do ano 63, quando terminar a última subjugação do povo do Egito e da Síria, vai vir o povo de Roma, que vão ser então 10 imperadores que vão reinar a partir do ano 63 até o ano 70. São 10 dedos, são 10 reis. Aqui estamos vendo a identificação desses 10 reis. O 10º imperador é o Vespasiano. Ele reinou do ano 69 até o ano 79. Ó. Ele assumiu no dia 22 de dezembro no ano 69, depois de Cristo, e reinou até o ano 23 de junho de 79, depois de Cristo. Então, no ano 70 foi destruído Jerusalém. Então, foi nesse período que Vespasiano estava reinando, foi a época que foi destruída Jerusalém,
houve a destruição de Jerusalém com o 10º dedo da estátua de Daniel. O 9º foi Vitélios, o 8º Otto, o 7º Galba, o 6º Nero, o 5º Cláudius, 4º Calígula, 3º Tibério, Otávio Augusto o 2º e Júlio César o 1º. Então, quando Júlio César ele estava em Jerusalém, em Roma, e lá em Roma ele era o principal, mas Pompeu foi o general que atacou Jerusalém e subjugou ela. A partir desse momento, Roma subjuga Jerusalém e passa sob o domínio dos romanos. Portanto, o último reino, segundo a Bíblia, é Roma. E ela tem 10 reis. E a Bíblia está explicando isso. São 10 reis. São os 10 dedos da estátua, que vai do ano 63 até o ano 70. Então, o primeiro imperador foi Caio Júlio César. O segundo, Otávio Augusto. E aí vai. E não há nenhum outro entre eles. São esses que dominam. São esses que prevalecem. Primeiro imperador, segundo, terceiro e aí vai, né? São todos imperadores, vai até o 10º, que é Vespasiano. Deus escolheu Júlio César como o principal e ele mesmo se identificou com uma placa que está lá no Egito, que ele mesmo se identifica como imperador Júlio César, Caio Júlio César, imperador. Então, nós vemos os nomes de todos eles aqui, e a ordem e a cronologia, toda ela. Isso aqui, não há nenhum rei intermediário entre eles. São 10 dedos, 10 reis. Daniel e até o livro do Apocalipse. E aqui nós vemos que nesse período foi que veio o reino de Deus. Quando? Foi exatamente depois que foi destruído Jerusalém e seu templo. Deus prevendo que isso iria ainda trazer muita discussão sobre isso, mas naquela época, vamos dizer assim, foi clareado o livro de Daniel, e eles viram que isso era assim, eles sabiam que o povo romano iria destruir Jerusalém, eles sabiam, e Jesus avisou eles também, em Mateus capítulo 24, explica claramente a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém, e que eles tinham que fugir da Judéia, e eles fugiram, eles foram avisados e acreditaram. E os que ficaram em Jerusalém foram os que sofreram terrivelmente por causa de não aceitarem Jesus e não crerem nas suas palavras. Então, agora veja só o que aconteceu, uma visão que Deus complementa para deixar mais claro. Vamos ver. Podemos ver aqui clareado essas etapas aqui, identificado toda a estátua, graças a essas informações que o anjo deu para Daniel, dos médios e persas. Aqui, médios e persas, tá bom? Fechou. Veja aqui, a Grécia, aqui, fechou. 2 braços aqui, 2 chifres. Isso fecha. Essa quantidade aqui é significativa. 4 chifres aqui, sendo que 2 são os que importam, os Ptolomeu e Seleuco, porque o Ptolomeu é o reino do sul que vai subjugar Jerusalém e o Seleuco o reino do norte. Então, todos aqui identificados. E como nós sabemos, pela história que foi até o ano 63, a subjugação sobre Jerusalém, e depois disso Roma assume a subjugação de Jerusalém, né? Não há nenhum outro reino intermediário entre Roma e os Ptolomeus e Seleuco. Não existe. Também não existe nenhum entre Ptolomeu e Seleuco e Alexandre o Grande. E não existe nenhum outro intermediário entre os médios e os persas, que é o da prata e o bronze. Não existe outro reino. E não existe outro reino entre a cabeça de ouro e o pescoço, né? Quer dizer, aqui entre a prata, né? O ouro e a prata. Não existe outro reino. São todos só esses 5 reinos que subjugaram
Jerusalém. E o último é o mais importante, porque aqui vem o reino de Deus. Então, foi na época desse período, ano 63 a.C., até o ano 70, que veio o reino de Deus. E isso é extremamente importante nós saber agora mais detalhes. Por isso, nós vamos ver o seguinte. Aqui nós vamos ver, no Daniel capítulo 7, que aqui houve uma visão, aqui, ó, de um leão com duas asas. Que é exatamente duas aqui, ó, dois braços, dois braços, dois braços e dois braços. Como é que nós sabemos que são os Medes e Persas e não é o caso de Babilônia? Ou, quem sabe, isso aqui seja a Grécia? Pode ser qualquer coisa, né? Mas, na Bíblia, ele nos deixa claro, sem nenhuma dúvida, de que os Medes e Persas são esse leão. E nós vamos começar a fazer o contrário aqui para poder entender. Veja aqui no fim, aqui, ó. A Bíblia diz que nessa visão veio um leão, um urso, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ó. 4 cabeças. E 10 reis que representam 10 chifres. Esses são a explicação da estátua. A estátua explica aqui. E podemos ver que nessa sequência que se coloca. Compreende? Porque aqui, ó, 10 dedos, 10 chifres, são 10 reis, do ano 63 ao ano 70. Então, esse aqui explica o ferro e o barro. Aqui não deixa dúvida nenhuma. Aqui, Egito e Síria, ó, 4 generais aqui, ó, 4 chifres aqui, ó, igual, é aqui Egito e Síria, ó, que representa Ptolomeu e Seleuco. Sequência aqui, ó, mostrando que são reinos diferentes, ó. Esse reino é um, esse é outro, esse é outro. Aqui não é o mesmo reino, aqui, só porque é ferro aqui, que esse é o mesmo reino, não é, são reinos diferentes. Aqui mostra aqui, ó, são diferentes, tá? Esse leopardo é diferente desse monstro aqui, tá? Então, nós sabemos com clareza que é essa sequência. Claro, tem aqueles que querem distorcer a palavra de Deus para que você nunca saiba a verdade, para que você nunca identifique quando chega o reino de Deus. Aí tu fica sempre prometendo que vai vir e nunca vem. Mas ele já veio. Aqui nós podemos ver, ó, como é que nós sabemos aqui que esses aqui são os Medes? Olha aqui, 2 braços, 2 asas, 2 chifres. Olha a sequência. Uma pessoa só, Alexandre o Grande. Aqui levanta uma patinha aqui, ó, levanta que só um foi exaltado, foi Alexandre o Grande. Aqui um chifre, Alexandre o Grande. Portanto, a Grécia. Aqui a identificação da Grécia. Aqui os Medes e o Persa. Tá? E aqui, Egito e Síria, de novo, na Bíblia nos mostra que esse leopardo aqui representam 4 generais, o Egito e Síria, né? E que um deles viria para a região sul e queria ser forte para Jerusalém, a terra gloriosa. E esses aqui são 10 reis. Vamos ver. Essa visão aqui do Daniel capítulo 7, ó, desses 4 animais, está no capítulo 7 do livro de Daniel. Eu vou ler. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar. 4 animais grandes diferentes, uns dos outros subiam do mar. E aí diz mais: o primeiro era como leão, né? E tinha asas de águia, ó. E aí vem vindo. E aí explica. E no capítulo 7, versículo 16, Daniel queria saber a verdade acerca de tudo isso, sobre esses animais. E ele fez saber a interpretação das coisas. Disse: esses grandes animais são 4 reinos, são quatro reis que se levantarão da terra. Quer dizer, ele estava na Babilônia. Ele disse assim, que então viriam 4 reis que vão se levantar ainda. Quer dizer, são reinos também, que se levantarão da terra. Olha só, são 4, e que não tinham vindo ainda.
mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Então, e ele então teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Por que ele desejou o quarto e não os outros? Porque o quarto é o mais importante, porque aí vem o reino de Deus. E o quarto animal era diferente de todos os outros, era diferente então do leopardo, ó. Assim como os pés são diferentes das pernas que são de ferro, ó. Tá bom? E era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante dele caíram 3, ó. Então, veja só. Então, ele queria saber isso. Aí o anjo explica, ó, ele diz assim, o quarto animal será um quarto reino, ó, que nós sabemos agora que é Roma, um reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra. Que terra? Terra de Israel, ele vai destruir a terra de Israel, e pisará os pés, vai aniquilar, e fará em pedaços a terra de Israel. Os 10 chifres, versículo 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis. 10 reis, 10 reis aqui dos pés também, tudo igual, ó. Aqui 4, 4, viu? Fecha, né? Assim, ó, se eu botar aqui em cima, ó, fecha. Se isso aqui é Babilônia, fecha. O que tu acha? O que a tua inteligência diz? Fecha? Não fecha, né? Medes Persas, fecha? Não tem nada que corresponde aqui. Alexandre Grande, o que tem a ver com 4? Nada. O que vem 2 pernas com 10? Não fecha. Os números não fecham. É porque é para baixo. Ele diz é depois. Reinos que vão depois de Babilônia, ó. Depois de Babilônia, está claríssimo. Está falado ali, está na Bíblia. Isso é bíblico. O resto é dos homens. Aqui diz assim, ó. Medos e persas, 2 e 2, ó. 2 asas, medos, que representam os medos e os persas. 2 chifres, medos e persas. Alexandre o Grande, uma patinha levantada, mostrando que um foi exaltado. Grécia, 1 chifre, fechou, ó. Tudo fecha. Aqui, ó, Egito e Síria, que vem depois da Grécia, ó. 4 generais se tornam reis. Repartido foi o reino da Grécia. Então, um ficou por Ptolomeu, o reino do sul, e o reino do norte. Nós vemos na Bíblia, tem o reino do norte e o reino do sul. São importantíssimos, porque foi mencionado na Bíblia. E está aqui, ó, Egito e Síria. Aqui estão 4 cabeças, aqui, ó, 4 asas, 4 chifres. É esse nível aqui, ó. Aqui 10 e 10. Fechou. Depois, só são 5 reinos. Depois da Babilônia, tem 4, e só 4. E aqui 4 animais, ó. Só 4. Então, isso aqui fecha tudo. Não tem outra explicação. E o resto é a explicação dos homens. Isso não interessa. Se fala 1 milhão de pessoas, não vai tornar a mentira uma verdade. E Medo e Pérsia é a verdade. É assim que fecha. Aí nós sabemos com certeza. E nesse período de 63 anos, 70, veio o reino de Deus. E Jesus disse, arrependei-vos porque o reino de Deus tem se aproximado. Então, ele não disse assim, ó, o reino de Deus está longe, ó, você se arrepende, mas olha, mas o reino vai estar muito longe, não vai ser para agora, para essa geração. Não, ele não disse isso. Ele disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quer dizer, era para aquela geração. Então o próprio Jesus identificou que aquela geração é. E ele disse, olha só o que ele disse. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 1 em diante, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os discípulos, muito preocupados com o que Jesus falou, né, porque eles não esperavam isso, e aí lá no Monte das Oliveiras, no versículo 13, diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e pediram,
diz-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Né? Claro, é o que eles estavam preocupados, que o templo ia ser destruído. Eles queriam saber. O que eles queriam saber? Quando? Que ano? Quando é que vai ser isso? E aí, que sinal haverá a tua vinda? Que eles queriam já saber da vinda de Jesus. Né? E do fim, do tempo do fim, da consumação do século, o tempo do fim. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos meu nome. Né? E aí vai explicando Jesus aqui, ó, quando vem a destruição de Jerusalém, diz assim, ó, no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ó, no lugar santo, quem lê entenda. Você consegue entender? Aí Jesus mostra quando é que vai ser destruído o templo. Então, no livro de Lucas mostra claramente que esse abominável da desolação são os exércitos romanos, é claro, né, que cercam Jerusalém. Isso foi no ano 70. Ó. E conforme falou o profeta Daniel, no lugar santo, ó, lá Daniel falou no lugar santo. E quem lê entende. Que lugar santo é esse? É Jerusalém. Então, quando o exército romano cercar em Jerusalém, vai ser o fim. É lá, nessa época. Isso foi no ano 70, nós sabemos. Então, foi aí que se cumpriu o que justo. E que o justo está falando tudo isso aí que ia acontecer lá para o ano 70. Aí diz que nesse tempo, no versículo 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Para quem? Para Jerusalém e para o povo de Jerusalém. Mas no versículo 29 diz: logo em seguida da tribulação naqueles dias o sol escurecerá. Então, e no versículo 30, então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. Quando? Quando Jerusalém for destruída. Então vai vir Jesus. Vai ser a vinda dele. E ele enviará os seus anjos, versículo 31, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos e a outra extremidade do céu. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Ele não disse aquela geração em que ele estava, né? Que ele estava escrevendo uma outra geração. Não, ele disse esta geração, a que ele estava presente, sem que tudo isso aconteça. Então, tudo isso vai acontecer na geração que eles estavam vivendo. Então, segundo a Bíblia, é isso. E passará o céu e a terra. E ele falou isso. Então, virá um novo céu e nova terra. E que veio no ano 70. É por isso que muitas pessoas distorcem quando termina o reino bronze, que ele achando grande, começa a inventar coisas que não estão na Bíblia. Né? Interpretação falha. Enquanto aqui mostra que são quatro asas, ó, que vem depois da Grécia, são 4 asas e 4 cabeças. Aqui, ó, Ptolomeu. E eles subjugaram Jerusalém mesmo. Isso é conhecido na história. E depois Roma, essa sequência. E são só esses, não tem mais ninguém. O resto é fantasia e mentiras que vieram séculos depois, que tudo aconteceu. Quando tudo se cumpriu, aí teve aquele que procurou chutar tudo, né? Esparramar toda a verdade. Né? E foi o que fizeram. E aí as pessoas não descobriram, mas aqui está claramente, no livro de Daniel, desvendado até a vinda do Messias. Ó, o reino eterno é o reino de Deus. Esse reino eterno é a pedra que é Jesus. Ó. A vinda de Jesus vai vir nesse período, porque há pessoas interessadas que Jesus não veio nesse período, que o Messias não veio. Yeshua HaMashiach veio nesse período entre o ano 63 e o ano 70. Então, Daniel prova isso sistematicamente por essa profecia. A vinda do Messias veio nessa época. O reino eterno de Deus foi estabelecido lá, naquela época. Então, isso não querem que saia. Há pessoas interessadas em destruir essa verdade. Porque o Daniel comprova de uma maneira extraordinária que Jesus é o Messias prometido. E Jesus fala de Daniel, mostrando ali, que nós lemos,
Quando ele disse no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Olha, então o livro de Daniel, com isso Jesus abre as portas para o entendimento do livro de Daniel. Ele já está começando a explicar o livro de Daniel, porque o selo foi tirado nessa época. O selo realmente seria tirado nos últimos dias. E os últimos dias são esse período, ano 63 ao ano 70. Foi tirado o selo e foi revelado a verdade. E aí, então, o que aconteceu? Começaram a odiar Jesus por causa disso. E aí queriam matá-lo. Como também querem matar hoje todas essas revelações, querem destruir esses conhecimentos e revelações dados pelo Daniel. Ó. E a pedra, portanto, é Jesus. Isso é extremamente importante. No capítulo 21 de Mateus, no versículo 42, Jesus fala assim, ó. Nunca lestes na Escritura, Jesus falou, né? Perguntou para eles. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aí o que aconteceu? Os principais sacerdotes e os fariseus, o que é? Muito bem, Jesus, não, você segue por isso? Olha a reação deles. Ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscavam prendê-lo, temeram multidões, porque essas consideravam Jesus como profeta. Então, em Atos, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, essa pedra aqui de Daniel, capítulo 2, que cai sobre os pés dessa estátua, ela cai, destruindo, destrói ela pega e destrói. E aí, essa pedra se transforma numa montanha, né? E esse é o reino de Deus, e essa pedra é Jesus. E aqueles que vão fazer parte do corpo de Jesus, a igreja, vão se tornar parte dessa montanha no dia da ressurreição, que já ocorreu no ano 70. Esses ensinamentos, com toda certeza, também criam a ira de muitas pessoas. Ó. Não gostam da verdade, aprenderam só mentira. Agora vão ter que conhecer a palavra de Deus, porque todos esses ensinamentos falsos que passaram até hoje vão ter que desaparecer. O que vai prevalecer, que o reino de Deus já foi estabelecido no ano 70, e para a pessoa participar desse reino tem que se arrepender de todos os seus pecados, aprender a verdade, se humilhar, aceitar Jesus como seu Salvador e nascer de novo da água do Espírito. Então poderá entrar no reino dos céus, cujas portas estarão sempre eternamente abertas. Mas só os justos, os lavados no sangue de Jesus poderão entrar.